O gasoduto Urucu-Manaus representa um marco importante na atuação da Petrobras na região amazônica. Com 383 quilômetros de extensão e diâmetro de 20 polegadas, ele viabiliza a chegada de gás natural da província petrolífera de Urucu a Manaus. Em sua viagem à capital amazonense, o gasoduto atravessa em 2 trechos o Rio Negro. Um no município de Cacau-Pireira, que interliga a Praia dos Cachorros à refinaria Isaac Sabá, em Manaus, e outro que liga a termoelétrica Aparecida ao bairro de Olaria. Comprometida com o respeito ao meio ambiente, a Petrobras decide realizar um serviço preventivo de manutenção no gasoduto nos pontos de cruzamento do Rio Negro, de modo a assegurar a estabilidade dos trechos submersos. Para a execução desse serviço, a implementação de empreendimentos para dutos submarinos, IEDS, órgão da engenharia da Petrobras, traz uma nova técnica para a América Latina de estabilização de dutos e equipamentos submersos, o Rock Installation. O projeto do gasoduto Urucu-Manaus, ele trouxe para a IEDS um desafio em termos de execução de obra em rios, uma atividade que não havia sido feita ainda pela IEDS. E nesse caso especificamente foi necessário fazer uma manutenção do duto, prevendo a garantia da sua segurança. Por que isso? Após a instalação foi verificado um desassoreamento no entorno do duto, fazendo com que ele ficasse instável e comprometendo a sua vida afadia. A região ali ela é bastante impactada por conta das mudanças climáticas nas suas 2 grandes fases do ano, que seria a época de cheia e a época de vazante. Então o trabalho ele teve que ser totalmente coordenado em função dessas variáveis e também trazendo para aplicação no Brasil uma tecnologia até então não utilizada, que era a parte de suportação dos dutos através do uso de uma deposição de pedra, tipo enrocamento, mas enrocamento esse que ele permite uma certa mobilidade à medida que há o deslocamento das massas de fundo, de terreno, e ele vai ao mesmo tempo ele vai se acomodando, dando ao duto uma condição mais estável e mais perene. Em junho de 2010, a IEDS promove licitação internacional para a contratação deste serviço, vencida pela empresa holandesa Van Noord Offshore. O contrato é assinado em 28 de julho de 2010, entre a transportadora Urucu-Manaus, pertencente ao sistema Petrobras, e a Van Noord Offshore, cabendo a implementação do serviço à IEDS. Foi uma obra bem sucedida, e uma obra pensada já há 2 anos. Há cerca de 2 anos que a Petrobras vem estudando esse projeto, vem estudando essa tecnologia da instalação de pedras em dutos submarinos, e é com muita satisfação que a gente chega nesse momento com a certeza do sucesso, de que todo o planejamento, todo o esforço foi eficaz. Interessante também falar que nessa logística houve assim, uma necessidade de envolver a comunidade local para que ela ficasse ciente. Nós tivemos sim, um envolvimento com as comunidades que vivem às margens do Rio Negro, com a Capitania dos Portos, algumas entidades governamentais locais, e fizemos uma campanha de divulgação, tanto do trabalho em si, do que seria realizado, mas também de conscientização, de políticas de segurança, meio ambiente e saúde, que a Petrobras tem bastante forte, implementa em todos os seus projetos. Nós tivemos então contato com escolas municipais locais, com comunidades, enfim, com entidades da região da cidade de Manaus, e tivemos assim um retorno muito grande, muito favorável dessas comunidades, foram muito bem receptivas, e entendemos assim que nós implementamos mais um importante projeto para a Petrobras, com a satisfação do nosso cliente, a diretoria do Gás e Energia, mas também com respeito ao meio ambiente, uma perfeita integração com a sociedade, que foi o que nós sentimos ao longo do projeto. A técnica de Rock Installation foi desenvolvida na Holanda para a indústria petrolífera do Mar do Norte. Ela é utilizada tanto para a proteção mecânica de dutos e equipamentos submersos, quanto para a correção de vãos livres.
O processo consiste na deposição de pedras sobre o duto e/ou equipamento que se quer proteger. Em Manaus, os serviços de Rock Installation são realizados nos dutos tronco de 20 polegadas e ramal Aparecida, de 14 polegadas. Para a execução dos serviços de deposição de pedras, a contratada Van Noord traz da Holanda a embarcação Tertnes, equipada com um sistema Fall Pipe flexível, que deposita as rochas com alta precisão nos locais determinados pelo projeto de engenharia. Mas antes do Tertnes entrar em operação, todo um trabalho prévio de produção de pedras é realizado em 4 pedreiras amazonenses, estando 3 localizadas no município de Presidente Figueiredo e uma no município de Moura. Nas pedreiras, as rochas são trituradas para comprimento e diâmetro, adequando-se assim às especificações do projeto de engenharia. Alinhadas diretrizes corporativas de segurança, meio ambiente e saúde, SMS, a fiscalização da Petrobras acompanha de perto os trabalhos de retirada de pedras, bem como seu transporte até a área de estocagem. Ao todo, as pedreiras amazonenses forneceram 23 mil metros cúbicos de pedras para os serviços de Rock Installation. Essas pedras foram transportadas e estocadas no Porto Terminal Vila, em Manaus, e depois levadas por balsas até o Tertnes. A fiscalização da Petrobras também acompanha esse processo. Totalmente carregado, o navio inicia as operações em 11 de novembro de 2010. Durante todo o período de execução dos serviços de Rock Installation, a fiscalização Petrobras reúne-se diariamente com a tripulação de bordo para discutir como os trabalhos serão executados, de modo a garantir a realização dentro do prazo, com a qualidade acordada, bem como respeitando a segurança, o meio ambiente e a saúde dos trabalhadores e das comunidades do entorno. Para garantir a precisão na deposição das pedras sobre os dutos, o Tertnes utiliza um sistema de posicionamento dinâmico. Esse sistema é fundamental para monitorar a manutenção do navio na posição previamente determinada pelo projeto de engenharia, de modo a alcançar os melhores resultados durante a execução do serviço. Com o navio em posição, a equipe faz os últimos preparativos para o lançamento do veículo remotamente controlado, ROV, o elemento mais importante da técnica de Rock Installation. O ROV controla as manobras do Fall Pipe flexível e é o elemento principal do sistema que assegura a instalação das pedras dentro das premissas do projeto. O ROV serve ainda como plataforma para iluminação e gravação em vídeo, levando equipamentos de pesquisa sofisticados. Os trabalhos do ROV começam com o Pre-Lay Survey dos traçados dos 2 dutos, de modo a confirmar os dados fornecidos pela Petrobras e depois servir de base para o controle e verificação da deposição das pedras nos locais indicados no projeto de engenharia. Após a conclusão do Pre-Lay Survey, o Fall Pipe flexível é posicionado para iniciar os serviços. Este sistema patenteado consiste em uma sequência articulada em forma de cone, com abertura na parte inferior, semelhante a baldes sem fundo. A articulação confere flexibilidade ao Fall Pipe,
que, operando em conjunto com o ROV, permite à tripulação depositar as pedras com elevado nível de precisão. O abastecimento do fall pipe com pedras é realizado por meio de correias transportadoras. As pedras transferidas são medidas e pesadas através de um sistema avançado, montado por baixo das correias transportadoras. Na ponte, uma equipe de técnicos especializados monitora meticulosamente a operação. A cada etapa concluída, é realizada um pós-lay survey para verificar o atendimento às especificações do projeto de engenharia. O software de processamento de pesquisa existente no TERCNES permite a análise a bordo dos dados levantados em vários modos, incluindo secções 2D, exibições em 3D e gráficos de contorno. A comparação a bordo entre o Pre-Lay Survey e o Survey intermediário permite à tripulação acesso imediato ao resultado das operações, viabilizando correções para que as especificações sejam atendidas. Para comentar um pouco da obra importante lá no Urucuquari, Manaus, o rock dump que a gente fez lá no Rio Negro, pioneiro na Petrobras, como o gasoduto Urucuquari, Manaus, que a gente aprontou e ficou pronto em novembro de 2009, estava em operação, mas para pleno sucesso a gente precisava fazer essa intervenção para proteção, garantir a confiabilidade e a operação desse duto por um longo tempo. Um duto que transportará 5 milhões e meio de metros cúbicos de gás por dia para a cidade de Manaus, abastecendo aquela importante cidade, do estado do Amazonas e garantindo a confiabilidade do fornecimento de energia. Os 700 megawatts que serão produzidos atenderão através do gás natural o consumo atual da cidade de Manaus. Com isso, esse trabalho foi executado com pleno sucesso, dentro do que a gente esperava, de qualidade, e dando agora a certeza de que a gente está com o duto em condições de operar e atender durante os próximos 20, 30 anos aí ao mercado naquela cidade. Em 18 de dezembro de 2010, os serviços de deposição de pedras sobre os 2 trechos do gasoduto Urucu-Manaus, em sua chegada à capital amazonense, são concluídos com sucesso pela IEDS.